sing my song. Alô, alô, muito boa noite. Estamos aqui novamente no Penha Digital. Eu, Ed Gomes, naquele bate-papo descontraído, porém com muito conteúdo. Então, hoje, recebendo aqui Dr. Vitor Vilas Boas D'Antônio. Antes, vamos aos nossos patrocinadores. Júlio Lanches, do tradicional lanche da região. Há 28 anos, sempre a sua melhor opção. Livens Consultora, detalhes imperdíveis e padrão elevado. Cadmus, Escola de Formação de Vigilante. Marcenaria Schmegel, móveis planejados com qualidade. Academia Peletim, de Penha. Pesque Pague Barracão. Toda sexta e sábado, a partir das 21 horas, baile. E no domingo, temos à tarde, dançante com bingo. Ou seja, você dança e ainda pode levar bons brindes para casa. 3A, a maior distribuidora de camarão Santana do estado de Santa Catarina. Pousada do Rei. O seu destino real, pertinho da praia e do Beto Carreiro. Terraplanagem Marquete, locação de máquinas, caminhões, limpeza, aterro e tubos ou tubulação. E 8S Crédito, soluções financeiras para você ou para o seu negócio. Então, pessoal, como prometido, chegou a quinta-feira e o nosso bate-papo. Primeiro é uma satisfação. Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Prazer recebê-lo. Prazer. É uma imensa satisfação para nós aqui do Penha Digital e, claro, para quem nos assiste e vai ter a oportunidade de entender um pouco. Claro que tivemos aí há pouco tempo uma polêmica, temos a oportunidade de dirimir algumas questões e sobre a verdade, muitas vezes cada um tem a sua razão. E hoje nós estamos aqui exatamente para fazer um bate-papo descontraído e aprofundar em algumas questões. Doutor, boa noite, bem-vindo ao Penha Digital. Ali está a nossa câmera, você pode falar diretamente ao público ou nós podemos bater um papo aqui também, como se faz hoje em dia, né? Perfeito, uma boa noite aos ouvintes, boa noite aos penhenses, boa noite aos brasileiros que acompanham o canal, boa noite, doutor Ed. Agradeço a oportunidade para os esclarecimentos. E eu acho que eu não poderia iniciar a minha fala hoje que não fosse citando uma frase de Arthur Schopenhauer, que trata do objeto do nosso debate hoje, que é a causa animal, que é algo que nós valorizamos, nós amamos, e diz essa frase: a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. E quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. E eu teria essa ousadia de corrigir Schopenhauer falando que não poderia ser um bom ser humano. A causa animal é uma causa necessária, importantíssima, e ela deve ser sempre respeitada. Maravilha, já começamos bem aqui, porque eu também tenho um apreço. Por enquanto não tenho muito espaço, então eu tenho gata, melhor dizendo, e tenho também, rapaz, um xodó, e por questão realmente de espaço, eu até doei, agora eu acho que doei, porque jamais eu vou conseguir pegar de volta um pastor, parece um lobo, inteiro preto, coisa mais linda. E daí o meu senhorio, lá onde eu moro, ele tem um espaço um pouco maior, o cachorro ficou ali, é uma paixão que ele adquiriu por aquele cachorro. A cada poucos dias está lá no pet, volta de gravatinha. Quem olha tem um medo, mas é muito dócil. Sim. É um pastor, não sei se chamam de capa preta, inteiro preto. Uhum. Então, cada tantas ninhadas, é pastor alemão, mas sai um que não tem como saber quando ele é pequenininho, mas depois cresce e vira um lobo. Eles têm um instinto de vigilância, né? E de cuidado muito forte. Em relação à gatinha, que o doutor mencionou, também tinha um gatinho, inclusive que faleceu há poucos meses, e eles são mais independentes, né? Os gatos, né? Então, o cachorro é mais dócil, mais apegado, e o gato é mais independente. Eu, na adolescência, eu acho que até fiquei com um pouco de trauma em cuidar de gato. Eu tive duas perdas. Uma foi... A gente estava mudando alguma coisa, o bicho é curioso, cara. Vai pra lá, vai pra cá. Nós tínhamos lá umas quinquilharia, um guarda-roupa velho, alguma coisa. A gente estava mudando alguma coisa de lugar e o bicho entrou embaixo ali, o troço não estava muito firme e acabou esmagando o gato. Foi. Aquilo me doeu o coração. E um outro episódio também que me deixou traumatizado por muito tempo, foi que eu tinha um gato, ele já era adulto.
É um filhote chegando na fase adulta. E o gato, às vezes, gosta de dormir lá em Curitiba, o loucão, né, cara? Curitiba é mundial. E eu não sei onde esse gato se enfiou ali, rapaz, no gata, e eu acabei, acho que, rolando em cima desse bicho. Ai, E possivelmente não conseguiu respirar alguma coisa e o gato morreu. e eles têm esse instinto de se sentirem contidos, então eles gostam de entrar em caixas, em ambientes pequenos. Eles têm isso. Daí você O gato deita, tem vai esse. ali, dependendo da forma que você tá, ele vai ali para uma conchinha, alguma coisa e É vai. o oposto do cachorro, nesse sentido. Ele gosta. Então, aqui vamos falar então quem é Dr. Vitor Vilas Boas D'Antônio. Como fala D'Antônio? De Antônio? De Antônio? Na verdade, quando os nossos familiares migraram para cá, na verdade, eles imigraram para cá, eles deveriam ter um apóstrofe ali, né? De Antônio. Como se fosse da família Antônio, mas se fala D'Antônio mesmo. Da letra D com o nome Antônio, tudo junto. Vilas Boas D'Antônio. Que eu tenho lá uma rua, eu moro lá em Curitiba, que é Dalmarco. Dalmarco. Sim. Perfeito, que deve ser também. Também, em algumas escritas que se encontram lá das antigas, ainda tem um. E fica em Santa Felicidade, por acaso, não? Porque ela tem... Não, no bairro Fazendinha. No Fazendinha, perfeito. Mas Santa Felicidade é o Reduto, né? O Reduto. Eu moro lá na região. Indo para lá. Também, né? Uma outra residência. Então, Vitor, em Vilas Boas deve ser ora pois, português. Ora pois. Eu dando uma cavada, não consegui achar muita coisa da família, mas o Gomes, agora sou o Gomes da Costa, estou morando na Costa, né? Mas o Gomes também é português, se não me engano, é patronímico. Sim. Tem o toponímico e o patronímico, né? Agora não me lembro. Mas, enfim. Então, Dr. Vitor Vilas Boas D'Antônio é advogado, casado, tem 2 filhas, nacionalidade brasileira, com a descendência de português e italiano. Há 40 anos, mesmo signo que eu, melhor signo do zodíaco, Leão. Mas normalmente quem discorda é porque não é leonino, né? Não sei porquê, mas é isso. E legal, rapaz, estudou então em Curitiba boa parte do tempo. Sim, a minha formação foi lá, eu iniciei no Bom Jesus, né? Foi uma quebra de paradigmas, de ambiente. Para mim, eu morava em Itajaí, me criei em Itajaí, então me considero peixeiro. Mas com 14 para 15 anos, minha família me deu a possibilidade de estudar lá, fazer o 2º grau, e eu abracei essa oportunidade. Foi a melhor coisa que eu fiz. Teve o sofrimento da ruptura com os pais e tudo, mas já estava, de certa forma, até acostumado. Mas foi muito bom para minha formação. Eu iniciei no Bom Jesus, e depois eu fui para minha formação na Faculdade de Integrados Curitiba, que é a Unicuritiba. Exatamente. É uma grande referência, principalmente no direito empresarial. Perfeitamente. O corpo docente lá da universidade onde eu me formei era formado por professores docentes da Federal. Então, não raras vezes, naquela época, teve episódios de greve. Os professores não lecionavam na Federal, mas eles continuavam lecionando na Curitiba. Então, a gente teve a garantia de uma qualidade altíssima. Né? Eu conheço bem meu reduto ali, tem uns colegas de Curitiba, eu faço parte da Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, um grande abraço para vocês aí, está no Brasil todo. Meu compadre é um dos signatários da fundação, salvo engano, em 94. Nossa, olha, eu tinha 10 anos. Ele foi um dos fundadores e o troço foi ganhando corpo, e hoje está aí com representação nacional. E é bom porque a união realmente faz a força, principalmente nesse meio jurídico. Perfeito. Porque eu sempre falo que o advogado é aquele que vai ser impopular. O advogado é aquele que no direito penal vai sentar no último degrau da escala social, ao lado de quem? Do cliente. Exatamente. E daí, aqui já puxando para o nosso bate-papo, que foi exatamente o que aconteceu. Na representação de um cliente que possivelmente o consultou, perguntou sobre a viabilidade, o que havia acontecido, e você teve que ir lá enfrentar, né, no bom sentido, mas teve que ir lá ouvir, e até teve lá uma polêmica, um acaloramento dos ânimos, que faz parte, né? A política é essa. Eu estava lá presente, senti que todos se exaltaram, bastante se exaltaram, mas todos se mantiveram a urbanidade, que é o que se espera os livros clássicos aí sobre
a república, sobre a sociedade, sobre a formação do burgos, aquela luta de classe, tudo prevê que tem que ter essa peleia. Mas o embate sempre, como diz no direito, é o embate das ideias, né? Com certeza, a nossa sociedade é uma sociedade multiétnica e isso faz parte. Né? Existe um conflito de interesses que é normal, é inerente ao ser humano, e enquanto nós tivermos a possibilidade da liberdade de expressão, de expressarmos o que nós sentimos, o que nós pensamos, estamos vivos, né? Então, sou favorável a isso. Não, isso é fundamental. E daí, então, doutor Vitor, vamos pegar aqui de maneira, claro, genérica, não estamos aqui para tirar para um lado nem para o outro, sem esse viés, mas só para que a sociedade, quem pelo menos nos acompanha ali, entender a dinâmica, como se deu, como se iniciou essa situação e como foi feito, imagino eu, ter tomado o que foi visto como sendo a melhor decisão naquela ocasião, né? E documentar. Eu vi que tem aqui um material já, aí você vai ter a oportunidade de nos relatar, se não precisa dos pormenores, até porque não teríamos tempo para tudo isso. Mas como foi, então? A iniciativa ali, é claro, falei que a Unicuritiba tem essa verga, essa veia empresarial. Imagino que o doutor também seguiu mais ou menos esse caminho, trabalho com direito. Sim, também trabalho com direito empresarial, direito civil, direito criminal, eleitoral, ambiental, consumidor, né? Não atuo no trabalhista, não por, né? Mas enfim, porque no direito como uma área muito ampla, nós precisamos escolher, né? Então, ao longo desses 18 anos, eu fui filtrando as áreas com que eu me sentia mais confortável e eu podia atender melhor o cliente. Entrando no mérito da questão, é importante mencionar que o advogado ele é o primeiro juiz da causa. A ele é dada a oportunidade de escolher se ele vai abraçar a causa, se ele vai atender o seu cliente e representá-lo. Se o advogado não se sente confortável para fazê-lo, doutor, ele não atua, ele pede espaço, ele indica outro colega, tranquilamente. A questão é que, neste caso, a empresa, a clínica, é uma cliente há mais de 10 anos já minha. Conheço o trabalho do profissional, inclusive eu fui cliente dele, os meus gatinhos, o meu cachorro que tinha também, né? Ele sempre atendeu. A empresa, a clínica, ela no nível privado, particular, eles participam de processos de microcirurgia. Então, o profissional ele faz aquelas técnicas de robótica. Você pode fazer microcirurgia que você deixa 1 milímetro, 1, 2 milímetros, 3 milímetros de sinal no corpo do animal de forma que é menos invasivo, menos agressivo. Então, a questão da técnica, da apuração, da experiência profissional do cliente é inquestionável. Né? E por isso, inclusive, que eu, quando recebi as notícias do que ocorria, eu filtrei, analisei, avaliei as provas e entendi que era bom e eu deveria bem representá-lo. A situação em questão, doutor, posso escrever um pouco mais de minúcias? Pode. Perfeito. A empresa prestava, né, um serviço, ela passou um certame licitatório no processo de licitação de credenciamento. Ela tem, por dispositivo contratual, que realizar 150 castrações mensais e 20 atendimentos mensais de animais ditos carentes, né? Ocorre que ela sempre cumpriu com este papel, né? Inclusive no mês de janeiro, estes documentos são laudos médicos veterinários que eu tenho, então são laudos periciais contra fatos e provas dessa natureza. A gente só consegue contrapor com outro perito, portanto é uma prova fortíssima que foi apresentada para as autoridades. A empresa, no mês de janeiro, ela atendeu não 20, mas 25 animais. Isso significa, para que o público entenda, o ouvinte entenda, doutor Ed, que mais ou menos assim, imagine que você é um funcionário, um empregado, e você, por mera liberalidade, por mera escolha, você decide não trabalhar 8 horas por dia, mas sim 10. 2 horas por dia a mais todos os dias, para receber o mesmo valor. Você faz isso porque você ama o seu trabalho, você faz isso porque você tem uma competência funcional, você tem amor, você veste a camisa. E o funcionário, depois de passar um mês inteiro atendendo, trabalhando por 10 horas, ganhando 8, chega no final do mês, recebe o mesmo salário que os colegas, e vem o empregador, né, e fala para ele que ele não trabalhou, que ele ficou em casa, que ele ficou dormindo, que ele não produziu. Então, quando a gente recebe esse tipo de tratamento, e não querendo fulanizar, nem nomenclaturar, mas quando a gente recebe críticas nesse sentido, críticas que não são verdades, críticas que não têm embasamento probatório, que não existem provas, que muito pelo contrário,
todas as provas confirmam que a empresa prestou com regularidade, não existe uma reação do advogado que não seja de revolta. Realmente, doutor, é impopular a gente se levantar contra vários parlamentares e contra uma população que está acostumada a ver os parlamentares todo dia no microfone, que é um direito, eles têm que bem representar os seus eleitores. Isso é lindo, certo? Isso deve ser feito. Mas eu entendo que, apesar de conhecer a legislação, saber que naquele momento eu não poderia pedir a palavra, a minha intenção era demonstrar essa resistência. Era um grito de chega, era um grito de revolta. Porque quando você defende uma causa que você acredita, unhas e dentes, de corpo e alma, você se entregou e você vê que realmente ele está cumprindo com seus deveres, você precisa se revoltar. O cliente, vendo o advogado não falar nada, ficaria pensando, esse advogado não está me bem representando. Nem tentou, né? Nem tentou. Então eu precisava fazer isso para chamar a atenção. Obviamente que o regimento da Câmara não permitia, mas alguns parlamentares, alguns agentes políticos mencionaram muito a Constituição lá. E a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 5º, ela prevê que é direito da pessoa lesada a resposta proporcional ao agravo, ou seja, quem é agredido pode reagir. Então, eu não estou aqui colocando hierarquia entre a Constituição e o regimento interno, mas naquele momento eu entendi por bem que eu deveria reagir, deveria falar pela empresa para demonstrar o nosso descontentamento. Até porque, finalizando, para não ficar só no monólogo, né? Muito se falou que queriam calar a voz dos parlamentares, mas na verdade hoje é a primeira vez que a empresa está tendo a oportunidade de ter voz desde que se iniciou esse processo. Muitos falam, nossa, são só 2 meses, mas é diário. Então a gente está acostumado a ver as publicações em mídia social, na Câmara, na tribuna, críticas, mensagens, ameaças, inclusive, à empresa, certo? E a gente precisava reagir. Então essa reação, isso não foi uma ação do advogado, foi uma reação do advogado em defender a empresa. Não, e além de tudo, né, sobre qualquer profissional, existe um ser humano. O ser humano, ele tem essa necessidade de expor o seu ponto de vista, não, a tua percepção. E eu costumo dizer o seguinte, né, nós temos aí questões fáticas e probatórias e tudo mais. Os fatos da vida são imutáveis. A percepção sobre o fato é que muda. Exato. E a perspectiva, percepção subjetiva e a perspectiva também individual, cada um olha de um ângulo e chega a um consenso. O que nós temos de convergente é que, pelo que eu percebo, o doutor é um apreciador dos PET. Sim. A clínica IDE, né? Ninguém vai ficar fazendo medicina veterinária, trabalhar durante 20 anos com alguma coisa que efetivamente não ame muito, né? Exatamente, doutor. Tanto é que a minha primeira área, a área que eu me especializei foi direito ambiental, da Unicep, inclusive, grupo positivo lá em Curitiba. E assim, eu sempre tive uma veia. Quando eu fui fazer direito, um dos cursos que eu pensava fazer era veterinário, pelo amor que eu tenho, porque eu reconheço que muitas vezes, em muitas situações, o amor que o animal tem por nós, ele é sem palavras, ele é instintivo e ele está acima de qualquer outro sentimento. Então, e é um amor sem querer receber nada em troca, exatamente, doutor. Você, muitas vezes, hoje, principalmente, você investe algum tempo, investe algum dinheiro, que nós temos que pagar, é um banho, é um medicamento, é uma coisa, mas você recebe em forma de Exato. e é gratuito, porque se você der a ração de melhor qualidade ou de pior qualidade, o bicho só se alimenta, ele não reclama. Exatamente. Então, por isso nós temos até que ser um pouco mais benevolente, um pouco mais adorador dos animais, porque eles já vieram pronto nessa questão límbica e afetiva. Então, e o ponto que nós temos comum, então, que tanto você quanto o proprietário ou a proprietária da clínica, eu não conheço pessoalmente, né? E também as pessoas que defendem essa causa. O que nós temos que conseguir é equacionar e achar o caminho da virtude, que segundo Aristóteles era o do meio. Às vezes nem lá nem cá, né? O fulcro da balança é o ponto de menor oscilação da dinâmica social. E claro que eu vejo, né, os meus olhos de eleitor, de crítico, porque toda unanimidade é burra. Eu já dizia, então, não vou falar o nome porque eu posso errar aqui, como nós estamos ao vivo, poderia ser cobrado. Mas
A questão é de que a gente sempre está administrando recursos escassos. Pô, seria uma maravilha, vamos contratar 50 e a demanda é de 30. Isso não vai acontecer. Exato. Eu vou botar, meu carro gasta 100 de gasolina por semana, eu vou colocar 200, vai sobrar. Não, na semana não vai pôr, não vai caber. Então a gente sempre está administrando os bens escassos. Claro que dentro dessa dinâmica a gente precisa achar o melhor ponto. Aqui eu não sei qual que vai ser, porque nós temos duas situações. Uma é a situação que vai tramitar e vai seguir o seu curso, né? A flecha foi lançada no ponto A. E ela possivelmente vai lá no ponto B e vai achar o seu caminho. E a outra questão é com relação a essas questões, né? Conversamos antes aqui, que tanto a clínica quanto o doutor estão abertos a conversar sobre uma mudança, um ajuste necessário, efetivo e legal, juridicamente possível, né? Com certeza, doutor, somos seres humanos, somos falíveis, assim como um lado pode falhar, o outro também pode. O nosso objetivo nunca foi o embate, apesar disso estar dentro do espírito do advogado. Mas, como eu falei de início, não foi uma ação da empresa, foi uma reação, porque as agressões entendemos que sempre foram injustas. E nós não tínhamos a oportunidade da voz, da palavra, da tribuna. Então, o nosso objetivo realmente, inclusive, seria de ter uma paz, de ter um controle da situação no sentido de atender os interesses, tanto de um lado como do outro, e sempre estivemos disponíveis para parcerias, tanto que nas conversas que vão se tornar, né, um dia públicas, não por minha iniciativa, mas provavelmente isso vai ganhar um certo alcance, a empresa sempre se colocou à disposição para auxiliar, para ajudar, sempre fez os atendimentos sem problema algum. Então, na verdade, a nossa empresa sempre foi poder trabalhar em paz, tranquilo, e colaborando para a causa animal. Entendemos que Penha tem um número muito grande de animais abandonados em situação de rua e precisa ter essa atenção, esse amor e esse olhar. Eles não têm a voz que nós temos, então nós precisamos bem representados nisso. Então a empresa está disposta a continuar atendendo com excelência. E, obviamente, se tivermos diálogo do outro lado, a gente está à disposição. O que a gente não pode é, dentro de um ambiente de representatividade, a gente cair numa animosidade que não tem base em provas. E eu acuso o doutor de algo que não foi feito e fica por isso. A gente precisa trabalhar juntos. Então a empresa está disposta, sempre esteve e sempre continuará. Não, maravilha. E falando que, né, os animais de situação de rua não têm voz. Temos ser humano, mesmo com voz, às vezes vai numa condição de rua, uma situação de rua. Imagine aquele que não consegue, por si só, buscar a melhor alternativa. Exatamente. E realmente dói. Você passa, às vezes você vê um, você vê outro, mas não tem como. Eu também, eu gostaria de levar mais. Nessa já foi um, já foi dois, já foi três, mas agora a minha capacidade. E eu sempre gosto de dar um recado aqui. Você que tem o seu animalzinho, faça uma força. Se tiver dentro das pessoas declaradamente necessitadas, busque uma ONG, busque uma clínica, faça a castração do seu pet, porque se está difícil cuidar de um, de dois, de três, daqui a pouco você vai ter que cuidar de uma ninhada. Eu sinto saudade desse tempo que eu era bicho solto, como dizia, era eu, 4 irmãos, 7 primos, tudo no mesmo lugar. Então, de vez em quando, ele pegava o cachorro, dava a cadela, dava a cria, era meia dúzia de filhotes, cada um ficava com um, mas era outros tempos, cada terreno era imenso. Hoje não dá mais. Você mora, às vezes não tem espaço nem para você, aí o cachorro dá, cria lá mais meia dúzia de filhote, aí as pessoas querem vender, claro, tem quem compra também, mas é tão nobre você adotar, dar a oportunidade daquele cachorro sem uma raça definida, de transferir carinho para você, para seu filho, para tua filha, é um companheiro de idoso. Hoje é uma questão de saúde pública. Saúde mental já foi constatada que melhora muito para quem tem um animal em casa. Porque você tem uma rotina. Em Curitiba eu moro em apartamento. Aí você sai, já teve N situações, eu sei lá, com pet, e daí a pessoa às vezes nem olha para você. Ai, que lindinho, como é que é o nome, não sei o quê. Daí você fala o nome e a pessoa continua falando do cachorro ali. É um instrumento de sociabilidade. Aí eu vejo pessoas que estão idosas, estão ali, companheirinho dele.
Porque senão a gente tem uma tendência a se deprimir, ficar dormindo até mais tarde. Aí quando tem um cachorro, ele acorda cedo. Tem que ser no apartamento, levar para dar um rolezinho ali na grama. Sim. Aí o bichinho vai. Com isso, olha quanta coisa boa você fez para a saúde. Levantou, às vezes escovou o dente, tem gente que faz isso, de vez em quando, tem gente que não faz, né? Mas deu uma ajeitada no cabelo, tirou a remela do olho e vai dar um rolê, voltou. Já fez a primeira atividade física. Verdade. E se não tem, às vezes o cara deixa, vou levantar para quê? E eu percebo isso lá, porque eu ando, vou conversando, eu gosto de questionar um e outro. E lá onde eu moro é tomado de prédio. Então, o nosso lazer é passear com os pets e conversar. Eu também faço isso, né? Passo lá, bom dia, pega o nome dessa criança aí. Esse aqui, e eles botam cada nome, meu amigo, que é fenomenal. Então, doutor, aí nesse dia da sessão, o doutor estava lá, eu também estava. Aí você mencionou que tinha duas eram as intenções. Se possível, falar em nome da empresa, que não estava ali para se defender. E, embora tivesse ali o debate, não tinha alguém que representasse a empresa na pessoa de um parlamentar que teria o direito de fazer o ping-pong. Então a bolinha ia só para um lado. E a outra era levar o material, eu não sei se é esse aqui, se você ia entregar. Isso, na verdade, doutor, a minha única intenção, única e exclusiva, era pedir a palavra para poder apresentar os laudos médicos, veterinários, para eles. Eu não tinha intenção de fazer a defesa oral da empresa, eu sabia que isso não seria possível, mas como eu ouvi muitas frases que não eram verdade, para ser bem, tentar falar de forma mais, né, mais claro, elas eram mentiras. Então a gente causou uma revolta e eu sabia que se eu entregasse para o presidente ou para o secretário, talvez esse documento não fosse anunciado. Então, minha única intenção era apresentar as provas documentais e me sentar, mas não foi possibilitado. E eu entendo muito bem também a posição do presidente, a posição da Câmara, respeito muito a posição dos senhores e das senhoras. Tá? Eu entendi aqui, calma, irmão. Não é a Ângela que está fazendo, mandou esse texto aí. Ele conhece. É a Ângela? É. Ela que mandou? A de cima, de cima. Sim. A de baixo é o Douglas. A causa animal não tem partido político, e sim atitude de mudar. Isso foi a Ângela Saquer. Perfeito, perfeito. E o outro foi Douglas, perguntando sobre quando o vereador extrapola na Câmara. Então, vamos ler aqui, claro. Quem sabe faz ao vivo. E a gente tem que marchar, né, doutor? Sim. Aqui fazendo uma parte, já que nós recebemos de um internauta ali. Ângela, já está nominado. A causa animal não tem partido político, e sim atitude de mudar. Muito interessante, porque nós, seres humanos, vamos lá e apertamos o botão. Nós elegemos um político. Perfeito. O animal não. Ele está à mercê de quem é o tutor dele. E o Douglas, vamos ver. O que fazer? O que o cidadão pode fazer quando o vereador extrapola o direito de fiscalizar? Aqui, ó, Douglas, o que o cidadão pode fazer se um vereador extrapola seu direito de fiscalizar? Aí eu acho que a gente entra na mesma situação aqui, né? Perfeito. Bom, iniciando pela Ângela. A Ângela é uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, e uma mulher de fibra, que tem uma família tradicional aqui, uma pessoa maravilhosa, e que ela ama a causa animal. Então a nossa conexão foi justamente na situação da causa animal. Eu agradeço a frase, ela realmente nos conforta o coração, e eu concordo em gênero, número e grau com a Ângela. Em relação ao Douglas, nós, como eleitores, como cidadãos, nós temos também um direito de fiscalizar, e dentro desse direito, quando escolhemos os nossos administradores, ele está o direito de você avaliar as condutas do parlamentar. Obviamente que numa sessão ordinária como aquela, a gente não poderia pedir a palavra, mas obviamente que quem se sente, ou quem está querendo exercer o seu direito de exigir explicações, prestações de conta, pode solicitar uma audiência, um dia próprio, para que você vá até a Câmara dos Vereadores. Então, você pode tanto adotar as medidas perante a Câmara dos Vereadores para analisar a questão ético-disciplinar e administrativa do vereador, como você também tem, entre vários órgãos de controle, o Ministério Público, onde você pode fazer esses questionamentos. Geralmente, a gente adota esses dois caminhos. Maravilha. Então, Douglas, está sabendo. Não sei se a situação é pessoal, ou se é uma dúvida, ou se é algum amigo, familiar.
Então, dois caminhos. Você pode ir diretamente mas ele tem que identificar quem é, de fato, o vereador, porque você não vai lá reclamar especificamente para ele, né? Até porque pode ser que ele não receba bem a crítica. Deveria, mas não dá para a gente esperar que isso ocorra. E o outro caminho é sempre o Ministério Público, está lá para todas as ocasiões. E claro que se esse excesso de direito, esse exercício arbitrário das próprias razões, se o fornecedor, cidadão, comerciante, exerce alguma atividade vinculada ao poder público e está sendo cobrado de maneira pessoal e direta por algum vereador, você tem a delegacia também, que pode fazer um boletim de ocorrência, né? O nome já diz tudo. Boletim sobre essa ocorrência. E lá o delegado vai tipificar se houve alguma espécie de crime ou não. Mas, de toda maneira, nós temos o sistema de Pesos e né? contrapeso. Exato, check and balance, né, que falam. E até muito obrigado, doutor, de recordar e relembrar essa situação. Eu fui mais na questão dos órgãos de controle, mas, obviamente, por iniciativa, o cidadão pode elaborar o seu boletim de ocorrência e narrar os fatos. Esse é outro caminho. É um caminho, porque daí, se tratando de um tema de relevância na esfera criminal, claro que ali a gente tem algumas, podemos chamar de pastas temáticas dentro do Ministério Público, cuida da causa animal, cuida do meio ambiente, tem coisa, e às vezes tem subpastas, né? Então, dentro do ambiental, eles têm lá, que cuida das araucárias, não sei se araucária aqui é comum, lá em Curitiba é araucária. O IAP, né? Não, a araucária é o... Não, eu digo que um dos órgãos lá é o IAP, a araucária é uma árvore nativa. Nossa Senhora, muito conhecida, linda, né? É a cara de Curitiba, enfim. Mas eu lembro porque eu também trabalhei no IAP. Instituto Ambiental do Paraná. O IAP, lá na esquina da Rebouças, não? Exatamente. Estudei na Rebouças. Estudei na Uni Andrade. Olha só. Era anexo ali, o barracão, né? Sim. Eu sei porque uma vez eu fui com um cliente, ele foi, claro, muito tempo depois, ele foi ver licença para a criação de passarinho. Olha, daí você tem a anilha. Sim, tem toda uma situação, né? Perfeito. Então, e daí, como a araucária lá é protegida, então você pega lá o meio ambiente, uma pasta do Ministério Público e do meio ambiente. Dentro do meio ambiente, às vezes, está dividido entre animais, silvestres, domésticos, uma série de coisas. Então, forma tem. O que nós temos que fazer, enquanto cidadãos, é dar uma arrefecida no sangue. Está difícil hoje, porque parece que a pressão vai aumentando, a velocidade de tudo é muito rápida, mas sempre tem. Se você pegar lá, tinha um professor nosso de direito penal, ele dizia, não se aflinja, porque tudo está no book, tudo está nas leis. Exato. Então, a gente tem a previsão ali, a velocidade da sociedade é maior do que a da legislação. Então, a lei tem que vir depois e ela tem que se encaixar na dinâmica social. E o que significa isso? Que nós temos muitas previsões. Às vezes a gente não consegue dar um passo atrás e vai afoito e não deu certo. Mas, teve a clínica, ela chamou um profissional para tentar entender qual que seria a atitude, qual que seria o caminho. Chegaram ao consenso e fizeram a coisa iniciar a sua caminhada. E na mesma coisa, Douglas, dependendo da situação, pode consultar um profissional da área de direito que ele vai saber qual a melhor ferramenta e qual o melhor caminho. Vamos assim, porque senão, na ânsia de fazer certo, acaba fazendo errado e se prejudicando. Sim, as palavras lançadas de forma equivocada depois podem ser mal interpretadas. Então, é importante que tenha um profissional habilitado para poder bem representar o cliente e poder coacionar dentro de um documento que vai passar pelo delegado, pelo escrivão, essas informações, até para saber se aquela conduta, aquele exercício, aquele comportamento realmente constitui um crime. Se extrapolou esse fato, né? Ou você está cumprindo o dever dele, né? Perfeito. Então, rapaz, tem mais alguma anotação aí? Que é minha... Na verdade, eu trouxe comigo, né, alguns documentos, né, que foi a denúncia que foi feita para a Câmara dos Vereadores, né, quando, de certa forma, descrevia os fatos e as condutas. Não é tarefa nossa a gente classificar o comportamento do parlamentar, coloca isso sob o crivo da Câmara dos Vereadores, para que eles analisem. Então, foram escritas essas condutas, acompanhadas sempre de provas, vídeos, gravações, provas documentais, provas periciais, certo? E
Junto com isso, também teve uma espécie de representação, uma notícia de fatos e também uma representação em relação ao Ministério Público, descrevendo essas condutas. Lembrando que cada órgão tem a sua atribuição, né, a sua competência, que a gente chama, que tecnicamente se falaria para o Ministério Público, atribuição, né? Então, cabe a cada um deles debater, analisar e filtrar a conduta, neste caso, do parlamentar. Então, é interessante também aqui, sem entrar em pormenores, mas entender que a Câmara de Vereadores é uma casa parlamentar e está lá para legislar. É o principal, digamos, a atribuição, a competência da Câmara. E tem também a de fiscalizar. Então tem ali, é igual ao Ministério Público. Né? O Ministério Público também, né, é o dono da acusação e é o fiscal da lei. É o Augustus Lege. Então, ele participa sempre nessas duas pontas. E a Câmara de Vereadores, então, ela tem como competência primária ou originária de legislar e fiscalizar essas duas. E, por exceção, julgar os seus pares. Então, viram um órgão jurisdicional, mais especificamente para poder fazer a votação exatamente como aconteceu lá, para que ele está embaixo do guarda-chuva do Legislativo. Exatamente, não é uma competência originária, como o doutor bem ressaltou, mas em alguns casos eles se tornam essa casa julgadora, um órgão que avalia a conduta do parlamentar, porque assim como nós, cidadãos, a gente tem que viver, e nós temos um contrato social invisível, no qual a gente sabe o que é certo, o que é justo, o que é correto, o que é de bom senso, o que é de bom tom. Os vereadores também têm um código, e os parlamentares, no geral, têm seus códigos de conduta e de comportamento que devem ser observados. Perfeito. Rapaz, mais didático, quase impossível, né? É isso, agora, de aproveitar aqui, né, para muitas pessoas, às vezes não conhecem a empresa, já foi falado aqui, mas ilustrando o material que nós temos muito bem encadernado, né? Cada um desses marcadores é um cliente, é um pet que foi atendido. E neste caso, como eu mencionei na analogia que eu fiz, na comparação que eu fiz no início da nossa conversa, neste mês de janeiro a empresa ela atendeu 25% a mais de pacientes do que ela deveria pelo edital. Então ela atendeu a mais. Por isso que eu fiz a analogia do trabalhador que trabalha 10 horas por dia. 2 horas porque, sem sombra de dúvidas, aqui nós temos as provas de que a empresa não só bem atendeu, como ela atendeu em excesso, além do limite, e vai continuar fazendo se for preciso. Perfeito. Então, doutor, aqui só para que as pessoas também possam se situar, né, se puder falar da empresa, o histórico, há quanto tempo, onde ela trabalha, e essa contratação, ela participa de várias, enfim, essas questões mais abrangentes para a gente conseguir situar, porque tem muita gente ali que viu, assim, mas eu não sei qual que é a clínica, onde que fica, onde que não fica. Sim, então a clínica ela se situa no município de Pissarras, certo? Já é a 9ª ou 10ª licitação que ela participa, então ela tem uma expertise, uma experiência nessa área. Não é o primeiro, o segundo já é o 9ª ou 10ª, 8ª ou 10ª que ela atende. Já atendeu em diversos estados da nossa região sul, como o sudeste também, certo? Teve um atendimento na região norte ou nordeste, e assim, pelo edital está previsto que a empresa poderia atender em uma comarca contígua ou numa cidade adjacente. Pela proximidade. Pela proximidade, então a empresa atende, tem a sua sede em Pissarras, mas ela atende na Penha. Inclusive, quando foi levantada essa possibilidade de que tivesse que ser uma empresa sediada na Penha, eu, em conversa com o meu cliente, ele aventou a possibilidade de criar uma sede, se fosse o caso, aqui na Penha. Sem problema, porque boa parte dos pacientes são daqui. Então, a maior parte... Uma boa parte, de mais do que 50%. 50%. Até pelo volume, tudo, né? Até também pelo fato de termos um órgão aqui, né? O IMAP aqui, que são atuantes e tudo mais. Então, isso também contribui. Então, a empresa também tem essa possibilidade de dar sede e tal. Caso contrário, se o edital permite ainda continuar, até porque é uma comarca muito próxima. De fato, eu não tive acesso, não vi o edital, como que ele mensura questão de distância e tudo mais. Sim. Não tem previsão contratual do resgate em si. Na verdade, o que acontece?
a empresa, no caso, a minha cliente, ela recebe os animais, né? Ela tem que realizar esses atendimentos e castrações. E o porquê que a gente, né, não realiza o atendimento em loco? Porque a gente precisa garantir que o animal tem um tutor. Então pode acontecer, que muitas vezes acontece, de alguém levar e depois não se responsabilizar pelo animal. Isso é um gravame para a empresa, porque a empresa quer prestar o serviço, mas quando o paciente recebe a alta médica, ele precisa deixar sob os cuidados do tutor. Senão, o que acontece? No afã, na vontade de atender a causa animal, o estabelecimento pode se tornar um hotel de animais, causar superlotação e justamente agredir a questão animal. Então, ao bem-estar animal, assim como nós não podemos e não queremos morar enclausurados, em local superlotado, a gente não pode desejar isso para o animal, ele tem que ser bem atendido. É nesse sentido. Mas nesse caso o edital solicitar, se tiver uma previsão, uma ampliação, alguma coisa, sem problema nenhum, a empresa não teria problema. Estaria apta, obviamente que teria que rever a questão do edital, dos serviços, do objeto. A empresa teria que ser comunicada para ver também a sua estrutura, porque hoje a estrutura é realmente do atendimento em si, do cuidado, da estadia e no momento da alta médica, da entrega ao tutor. Por isso que é muito importante que tenha um tutor ou um responsável. Perfeito. Imagine você, se é um familiar, um membro da família vai lá no hospital, aí o médico precisa dar alta para aquele paciente, ele não está em condição, ainda mais se tratando de um animal, de ir embora sozinho, e para onde? Exatamente. E daí realmente, né? Daí fica 1, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco virou um hotel. Isso foge do objeto, inclusive, se a empresa fizer isso, ela está descumprindo o edital. Ela corre o risco de ser descredenciada justamente por estar segurando os animais lá e formando um ambiente insalubre, um ambiente que não é agradável para os animais. Não tem estrutura dentro do objeto da parceria, sei lá, da contratação com a prefeitura, não prevê que vai abrigar o animal. Porque o animal vai depender de banho, de comida, de medicamento e tudo mais. Como é que vai atender meia dúzia, se não for embora, se não tem mais espaço? O cuidado animal e o abrigamento, digamos assim, ele é garantido e a empresa faz. Mas quando o animal melhora, aí sim, quando ele está bem, está apto, recebeu alta médica, nós temos feito vídeo, registro, isso é aprovado e passado para os tutores, ele precisa deixar o local porque ele já pode se reintegrar no meio. Sim, daí a responsabilidade do tutor. Né? Agora tira aí, né, um espaço para outro que está precisando. Perfeito. E não vai ficar lá. O doutor aqui fazendo nossos protocolares. Lembrando vocês que amanhã tem Conversando com o JC, Jorge Luiz, o radialista da Mar Azul, meu amigo e vereador aqui de Balneário Sarras. Sábado, dia 19, sábado às 19 horas e 30 minutos, Conexão Penha com Flávio Fernandes, conversando com o Huck Ângelo, empreendedor e organizador de eventos aqui na região de Penha. Terça-feira, dia 25/2, às 19 horas e 30 minutos, temos Ivan Segata, mestre em políticas públicas, entrevistando o Sargento Tadeu, secretário de Segurança Pública de Itajaí. E quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, no dia 27/2, conversando com o Ed Gomes, estará a doutora Fernanda, psicóloga da Clínica Lume. Fique de olho. E sexta-feira, dia 28, novamente, JC, conversando com o Sol, secretária da causa animal da cidade aqui vizinha de Navegantes. Então, meus amigos, fiquem de olho que a semana está repleta, está densa e é só assunto bom. Você viu que só os gigantes da região, o doutor não poderia ter ficado de fora, trazer essas informações, essas ilustrações. E eu acredito, doutor, embora nós tenhamos muita parcimônia com a publicidade, com a mídia, mas esse é um caso flagrante que ele teve uma repercussão e muitas vezes as pessoas ficam sem saber para que lado vai, para que lado não vai, entender qual a razão, qual a dinâmica, e é importante esclarecer, porque o nosso conceito de sociedade, inclusive república, que eu falei agora há pouco, é pública, a coisa pública, né? A res pública, a coisa pública, ela não é de ninguém, mas ao mesmo tempo ela é de todo mundo. Então, se todo mundo é contribuinte, todo mundo foi lá e escolheu, ou por omissão também escolheu
não escolher já é uma escolha. Exatamente. Escolher ou não escolher já é uma escolha. Exato. Então, vocês têm o direito de saber o que acontece, independente de quem vocês torcem. Votou no A, no B, ou no C, ou não votou em ninguém, não gosta de quem está aí ou não está, mas você tem que entender onde está sendo alocado o seu dinheiro. E está aqui, essa é uma clínica que, então, venceu a licitação, ela tem um compromisso com a cidade e, segundo esses relatórios, chegou a entregar até 25% a mais nos atendimentos de urgência. Exatamente, urgência, emergência, atendimentos rotineiros também, e também as castrações que vão ao encontro daquilo que falávamos sobre a necessidade de os animais que estão em situação de rua, a gente tem que ter essa castração a fim de não alastrar esse problema social que se torna um problema de saúde pública e tudo mais. E só embarcando na fala do doutor, eu permito a falar outra coisa sobre a frase que o doutor iniciou, que quando nós ouvimos uma parte, é de bom tom, é de bom senso que a gente analise os dois lados, que a gente nunca acredite na primeira versão de um fato que é contado. A gente precisa analisar. Muitas vezes nós erramos, o outro lado erra. A verdade absoluta está entre a versão do primeiro e da segunda pessoa. Então a gente tem que ouvir os dois lados para poder entender. E é por isso que é importante as pessoas se manifestarem, apresentarem a versão dos seus fatos, para que a verdade venha à tona e a justiça seja feita. Não, isso é tão interessante que eu me lembro lá do duplo grau de jurisdição, que a gente entra nas teorias lá do direito e tudo mais, que diz, a grosso modo, claro, que o juiz original, o juiz da causa, o juiz natural, ele está muito próximo do fato e, por vezes, se distancia do direito. E daí, num segundo grau, você não instrui, você não produz novas provas, não faz uma inovação processual. Os desembargadores vão pegar aí nos casos comuns, né, porque tem uns que são de competência originariamente do TJ, mas vamos pegar aí a maioria dos casos. Inicia na comarca e vai para o TJ. Então, o juiz da causa ele está muito afeto socialmente à dinâmica do acontecido e, por vezes, pode se contaminar com aquela pressão e, sei lá, pesar na caneta ou aliviar na caneta e tal. E daí a gente tem o duplo grau de jurisdição, que vai lá para 3 pessoas que estão longe do fato daquela vivência, mas estão próximo do direito. Exatamente. E às vezes são mudanças drásticas de uma... E tudo isso vai naquele ritmo que estávamos falando sobre sermos seres humanos falíveis e, portanto, todos temos valores, temos princípios, temos regras morais, regras de comportamento. É impossível nós sermos 100% imparciais. Então é natural, inclusive, até do ser humano, que um julgador receba o clamor público, pense, poderia ser com o meu filho, poderia ser alguém da minha família, como que eu enxergo essa situação? Então é natural que tenha essa leve inclinação, né? Normal, faz parte da nossa sociedade. E até a gente brinca com essa frase, mas ela tem seu fundo de verdade, falando em verdade, que existe a minha verdade, existe a tua verdade e existe a verdade verdadeira. Exatamente. Porque a nossa sempre está já tendenciosa à nossa visão de mundo, né? Exato. Porque ninguém deseja o que não conhece. Exato. Assim sendo, dentro do campo da fertilidade mental, eu costumo dizer, estava falando aqui inicialmente lá do treinamento sobre comunicação, que nós trabalhamos basicamente com 3 verdades. A verdade verdadeira pode ser sinônimo de verdade real, sinônimo de verdade natural, o jus naturalista, que é aquilo, se caiu um dilúvio aqui, uma chuva muito forte, a chuva ela não tem critério subjetivo. Ela é chuva para todo mundo. Tem uma senhorinha ali que está gripada, não tem problema. Tem uma criança, tem um animal, tem um crente, um católico, um apostólico, um romano. Se der uma enxurrada e carregar, todo mundo está no bico do corvo, digamos assim. Exato. Então essa é a verdade, que ela é eterna, ela é imutável, ela é perpétua, ela é cíclica e ela não vai mudar. E daí nós temos o segundo conjunto de verdade, que é a convencional. Convencionou-se que o carro trafega pela direita e o que está vindo em sentido oposto pela direita da margem do leito da pista dele lá.
e que o motorista, então, fica aqui no Brasil do lado esquerdo do carro para dirigir. Então, isso é uma convenção. As leis é uma convenção. Então, esse é o segundo nível de verdade. Muitas pessoas com algum problema de, digamos, discernimento, ele confunde a segunda verdade, que seria, no direito penal, lá, o erro do tipo. Exatamente. E o terceiro, que é o mais complicado, que é a verdade idealizada, a verdade ideal, o mundo platônico, a criação do arquétipo mental, porque daí a pessoa acredita naquela verdade dela, que não se alinha com a verdade, né, imediatamente abaixo, e nem com a primária. E daí, hoje, a gente nem fala mais tanto nesse jus naturalista, né? Mas a gente fala no convencionado, que a coisa é assim. Então, há uma receitinha de bolo, respondendo, complementando a pergunta do Douglas. Tem que fazer assim, assim, assim. Eu demorei para entender por que minha mãe fazia uma água morna, botava o fermento e depois fazia o pão. Não sei se já teve essa curiosidade. Não. Daí eu ficava pensando, por que essa água não pode ser um pouco mais quente, um pouco mais fria? Ela ser um pouco mais quente é para propiciar ali o aumento da colônia da bactéria, que é o fermento. E a água não está muito quente para não cozinhar o ovo, para colocar na massa. Sim. Minha mãe nunca entrou na escola, aprendeu a fazer pão com as irmãs mais velhas, porque ela perdeu a mãe dela também quando era muito criança. E daí você vê a inteligência social da repetição. Porque vai lá, esquentou demais a água, cozinhou o ovo. Sim. Ficou ruim. Aí o pão não cresceu, batumou. E daí eu ficava, quando era moleque, eu ficava analisando. Eu perguntava para ela, claro que ela não sabia me explicar. Imagina. Ela falou assim, não sei, filho, aprendi assim, tá funcionando, é assim que vamos fazer. Exato. São os usos e costumes, né? Você vê quanta coisa a gente traz de boa nessa vida, né, cara? Exatamente, perfeito. Então, rapaz, vamos aqui de novo dar os nossos recados. Olha só, a gente conversou aqui quase foi 1 hora, rapaz. Viu como é bom, é agradável, é rápido, né? Muito O rápido. tempo passa rápido, né? Eu esperava que tivesse passado tão rápido assim. Não, é rapidão aqui, ó. Então, pessoal, presta atenção. Amanhã, conversando com o JC às 19h30, com Jorge Luiz, um vereador lá de Balneário Pissarras e radialista da Mar Azul. O cara tem um gogó de ouro. Tem gente que nem sai de casa antes de ouvir as notícias do Jorge Luiz, além de ouvir boas músicas, que o cara tem um gosto pra coisa, rapaz. Sábado, dia 19, sábado às 19, que tá aqui o meu script está meio atravessado. Sábado, às 19h30, Conexão Penha com Flávio Fernandes. Ele vai estar entrevistando o Hulk Ângelo, empreendedor e organizador de eventos aqui da região. Terça-feira, dia 25/2, às 19h30, Ivan Segata, mestre em políticas públicas, estará entrevistando o Sargento Tadeu. O Sargento Tadeu é o secretário de Segurança Pública do município de Itajaí, uma das maiores cidades que nós temos aqui da região, cidade pujante. Quinta-feira, dia 27/2, às 19h30, conversando com o Ed Gomes, a doutora Fernanda, psicóloga lá da Clínica Lume. Grande abraço, doutora, se estiver nos prestigiando. E sexta-feira, dia 28/2, JC conversando com o Sol, secretária da Causa Animal da cidade aqui de Navegantes. Então, Só um pouquinho, doutor. Uma pergunta para o senhor. O Ministério Público está em segredo de justiça? Então, na verdade, foi solicitado, né? Alguns profissionais solicitaram ao Ministério Público esse material e o andamento do processo. E até a última pesquisa que eu fiz, eles me forneceram os protocolos de atendimento e disseram que iriam adotar as providências e iriam, após a conclusão, eles iriam apresentar, então, a finalização, né? Se eles iam acatar, não iam acatar os nossos argumentos e se as condutas estavam... Porque são processos diferentes, né? São processos diferentes. Então, estou tendo o cuidado de não divulgar esses dados, porque a gente sabe também que a gente tem que manter o sigilo, não só a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também a própria publicidade, que se diz que tem que se tornar público em partes, porque a gente está falando de dados sensíveis, de informações que ainda estão sendo analisadas pelo órgão, né? Mas a partir do momento que eles publicizarem, tornarem público, enfim, a gente se compromete aí a debater, tudo mais. Não me foi disponibilizado ainda. Eu estou agendando uma
conversa, né, com o promotor responsável, para que a gente possa esclarecer isso o mais rápido possível. E sobre o caso da Ângela? Então, em relação ao caso da Ângela, no dia, né, eu soube depois, porque isso acabou vazando, teve uma repercussão considerável. Logo depois que eu pedi a palavra, de certa forma se criou um clima de animosidade. Quando eu me dirigia aos parlamentares, eu estava falando sobre o artigo que eu entendia que era aplicável ao caso, sobre a minha necessidade de apresentar um material, os laudos periciais. E quando eu sentei na minha cadeira e fiquei quieto, ela tomou a palavra. E no momento que ela se manifestou, dizendo que era a casa do povo, que as pessoas tinham direito de se manifestar, um dos parlamentares, que eu não vou nomenclaturar aqui, eu não acho correto, mas ele proferiu palavras injuriosas a ela, né, chamou ela, qualificou ela como lixo, certo? Enfim, isso foi falado, né? O parlamentar apresentou uma versão dizendo que não era em relação a Ângela ou não, isso a gente vai ter que deixar também a cargo das autoridades, não estamos aqui para julgar ninguém, não é a nossa função, mas fato é que a pessoa, Ângela, foi chamada de lixo e ela se sentiu muito lesada. Eu de certa forma, me solidarizo com a Ângela, se isso realmente foi direcionado a ela, não sei, mas me solidarizo com ela por este momento desagradável. E eu penso que o parlamentar ele deve bem representar o cidadão. E eu acredito que, se foi direcionado a ela, essa não é uma boa forma de demonstrar a representação. Obrigado. Então, rapaz, aqui eu até lembrei de uma frase muito legal. Você falou que não acusar, tem a frase do célebre advogado brasileiro criminalista, ele fala: eu sou incapaz ou eu não nasci para julgar, muito menos para acusar, porque nas minhas veias corre DNA da liberdade. Portanto, o que eu sei fazer é a defesa. E nós, como advogados, está fazendo aqui é a defesa do direito do teu cliente se manifestar nos autos, que é o que a gente fala. Perfeito. Muitos colegas meus, inclusive especialistas na área eleitoral, especialistas, vão defender que, por ser o vereador ou a vereadora serem pessoas públicas, a gente poderia eventualmente divulgar, até porque eles têm que prestar contas. Mas eu gosto de ser cauteloso nesse sentido, doutor. Eu penso que, apesar da publicidade dos atos, da representatividade que o parlamentar tem, porque ele está lá representando milhares de eleitores que o escolheram, mesmo assim eu quero continuar com o meu vício, correto ou errado, de não destacar, de não dar o nome, de não acusar, de não, de certa forma, ficar apontando o dedo. Nós não sabemos amanhã, né, se um cliente nosso pode passar por isso. Eu acho que vale aquele bom ensinamento que a gente teve de berço, que o doutor deve ter tido, vocês devem ter tido também, o senhor, de que a gente trate o outro como a gente gostaria de ser tratado. É assim que eu gosto de fazer com os clientes e com os adversários processuais. Não, exatamente. Aí falou tudo, e eu sempre gosto também de destacar algumas questões. Você anda de carro. Então, a sociedade ela é dinâmica e cada elemento assume o seu papel. Não pode ser diferente daquilo. Então, nós, enquanto juristas, operadores do direito, nós temos uma certa rigidez, tá? Não temos tanta flexibilização assim. Eu me filio a esse comportamento. Nós temos que ser discretos, e isso se aplica, inclusive, dentro das questões, principalmente processuais. Aí você pega o teu carro. O carro em si, ele tem o que é rígido e o que é flexível. O que é rígido, a carroceria toda. O que é móvel, a porta. O que é flexível, os pneus, correias, borrachas e tudo mais. Então, a dinâmica social prevê essas condutas. O político, ele vive dessa representação. Quanto mais barulho ele fizer, dependendo da forma que ele age, melhor. Porque ele tem que levar o seu recado e ele precisa da chancela. O nosso cliente veio aqui, um cliente e assinou uma procuração. Então, o mandatário, né? Você é o mandatário, ele é o mandante desse caso. Aí o político foi eleito lá com 600, com 500, 400 votos, ele teve 500 mandatários. 500 mandantes, né? Sim. E ele é o mandatário coletivo do nome de todo aquele pessoal que votou nele e pela democracia de todos mais. Todo mundo que está morando na cidade ou está submetido à nossa legislação aqui, de certa forma, está representado por aquele. Então são dinâmicas diferentes, a gente não desmerece o trabalho de ninguém, até porque é essa diferença, cada um fazendo o seu papel, que torna a vida em sociedade possível.
Perfeito, doutor. Não teria como concluir de forma mais acertada. E penso que é o seguinte, o parlamentar ele é a voz do povo, são os olhos do povo. No entanto, tem que ser lutada boa luta. Os princípios têm que ser sempre respeitados. O parlamentar está lá representando o povo. A questão é como ele faz isso. Se ele faz isso baseado em verdades, ou se ele faz isso baseado em inverdades. Então, é isso que a gente quer analisar dentro desses processos todos que estão tramitando. Perfeito, doutor. Olha, hoje nós produzimos um bom conteúdo. Aqui. A Ângela mandou um recado aqui, ó. Mandou? Se a pessoa que nos representa não tem uma conduta, postura, ela não serve para ser dos nossos impostos que a gente paga o seu salário. Doutor, A Ângela. doutor quer A comentar? Ângela mandou assim: é vergonhoso ter pessoas com essa postura. Eu vou falar o nome da pessoa representando o nome da população, porque é dos seus impostos que a gente paga o seu salário. Ela falou do fulano, eu vou falar o nome, sabe? Vocês sabem quem é. Mas, não, exatamente. Isso foi a Ângela, aquela que foi ofendida. Eu tenho comigo também uma frase, a gente tem muitos aprendizados e é bacana, porque essas frases trazem um ensinamento muito mais complexo que é um extrato daquilo tudo, né? É igual a gente fala de pesquisa, a gente fala assim, mas eu não fui ouvido. Não, quando você vai num restaurante, você não comeu toda a comida que tem naquele restaurante para saber que é boa. Você comeu o teu prato ali, aquilo é um extrato do geral. Então eu falo o seguinte, eu posso não concordar com uma só palavra que você vai me dizer, mas eu vou lutar até o fim pelo teu direito de dizê-las. Então, aí às vezes também pergunta, pode isso, pode aquilo outro. Somos seres humanos, submetidos ao crivo das paixões. Ora estamos amigáveis, ora estamos raivosos. E não estou legitimando e nem dizendo que está certo, mas cada um faz a sua leitura, que esses momentos de infelicidade humana estão presentes na vida de todos. Às vezes no privado, que te poupa da questão pública, e às vezes em público, que tem até o trocadilho, o infame que eu digo, né? Não podemos fazer da vida pública aquilo que se faz na privada. Exatamente. Eu acho que toda a questão que envolve a questão da Ângela, né? Teve todos esses reflexos são porque o microfone estava ligado e talvez o agente político não soubesse disso. Eu acho que, arrematando essa questão da Ângela, que eu vejo que ela realmente está muito sentida com o fato, a gente pode analisar uma boa pessoa quando você dá poder a ela e você vê como ela trata os vulneráveis, os fracos, os fragilizados. Eu acho que ali a gente consegue entender como que o ser humano é. Se você, quando tem poder, você tem amor ao próximo, você trata bem, você abraça, você busca a evolução, o bem-estar dessa pessoa, você está no caminho certo. Se, de outro modo, você muda seu comportamento, destrata, humilha, diria que seria um desvio, né? Não é o caminho adequado. Então, pessoal, estamos aqui caminhando para a finaleira. Eu falei com o Dr. Vitor Vilas Boas D'Antônio, ele que é advogado com várias especialidades, trabalha com direito empresarial, entre uma delas representando aqui a clínica, eu não vou dizer o nome também, muitas pessoas sabem, é uma empresa que vem prestando serviço de qualidade, não à toa, já está na 9ª ou 10ª edição e que foi habilitada através do edital de concorrência e tudo mais, cumpriu com os requisitos e está aqui, tanto que trouxe encadernado os atendimentos que fez dentro do período X, que foi o material de apreciação lá pela Câmara de Vereadores. Então, para que nada fique dito o bem dito pelo maldito, está aqui. Quem quiser saber, estamos à disposição aqui, o Penha Digital, claro, que não é um momento, como o doutor disse ali, ele está esperando uma conversa lá com o MP. Então, nós temos, é facinho de lembrar, né? Nós temos o tal do LIMP. Então, tudo que é feito, e também é legal salientar isso. Para o cidadão particular, o cidadão que ele não vive da política, tudo que não é proibido, para ele é permitido.
Então, se não tem uma vedação legal lá num código penal, leis esparsas, código tributário, tudo que não é proibido ele pode fazer, é permitido. Ao ente público, ele trabalha, ele pode correr a maratona, mas com o pé amarrado, porque o passo dele tem que ser friamente calculado, né? Porque tudo que não é permitido é proibido. Então, basicamente essa diferença. Ao cidadão particular, tudo que não é proibido é permitido. Ao ente público, tudo que não é previsto em lei é proibido. E dito isso, aqui a gente tem que ter esse cuidado, que daí tem o tal do LIMP, que a gente aprende isso lá na faculdade. É a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Foi o último elemento que entrou na Lei 8.666, né? Sobre as teorias do direito administrativo. Então, fique de olho. Tudo que não é permitido ao ente público é proibido. E tudo tem que ter isso. A publicidade, que é o quarto elemento do que prevê a nossa Constituição. Então, tudo isso amanhã ou depois, quando não houver mais interesse para o processo, para a garantia de que será preservado o material, que não vai sair porque houve-se testemunha e tudo mais, então isso aqui tem que estar, em algum momento, sob sigilo. Depois não tem mais interesse. Basta ver no cenário nacional aí o que nós tivemos de delação e tem sigilo, não tem sigilo. Então tá aqui, e assim que for oportuno, vocês terão acesso. E no mais, pessoal, aqui vamos agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer ao senhor Emir, nosso contra-regra, que fica ali cozinhando na cabeça da gente. Júlio Lanche, o tradicional lanche da região, há 28 anos, sempre a sua melhor opção. Livens Construtora, detalhes imperdíveis e padrão elevado. Cadmus, Escola de Formação de Vigilante. Marcenaria Schmegel, móveis planejados com qualidade. Academia Peletim de Penha. Quer ficar em forma? Corra na Peletim. Pesque Pague Barracão, todas as sextas e sábado, bailão às 21 horas e no domingo tem bingo e tarde dançante. 3A, maior distribuidora de camarão Santana do estado de Santa Catarina. Pousada do Rei, seu descanso real pertinho da praia e do Beto Carreiro. Terraplanagem Marquete, locação de máquinas e caminhões, limpeza, aterro, tubo. E S8 Cred, soluções financeiras para você e para o seu negócio. Doutor, estamos ali, nossa câmera, pode fazer seus agradecimentos aos seus pares que possivelmente lhe acompanharam, pode deixar aí uma mensagem de boa noite. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que se disponibilizaram, que mandaram uma mensagem, que me procuraram, que perguntaram se poderiam participar. Todos vocês serão lembradas sempre. O nosso intuito é sempre continuar lutando pela causa animal, uma causa linda. Em especial, gostaria de agradecer a minha esposa, Alexandra, minhas filhas Isabela e Valentina, por poderem me dar esse berço de tranquilidade, de paz, onde eu consigo exercer minha profissão com plenitude, com muito amor. Então, agradeço também ao Dr. Ed, agradeço também ao Sr. Ademir pelo espaço, por poder ter voz, depois de algum tempo sem a gente poder dizer que realmente aconteceu, apresentar as provas e dizer que a causa animal vai continuar sendo defendida pela empresa. Muito obrigado. Que maravilha. Então é isso aí, pessoal. Disponibilizamos um espaço aqui, porque a coisa ficou lá o dito pelo não dito, e muitas pessoas acabam não entendendo o que está acontecendo. E a mídia, ela tem esse papel. Ela tem que dar voz a todos, porque democracia é isso. Embora estejamos num país muito grande, ímpar, de muitas ideias diferentes, mas a vida acontece na convergência. Como eu disse, o fulcro da balança é o ponto de menor oscilação. Então, aqui, se você também quer vir falar a tua percepção sobre a coisa de maneira tranquila, tal como fizemos agora, de maneira polida, educada, sem julgamentos, porque aqui não é o judiciário, a gente não tem esse papel. Nós podemos dirimir, dizer o nosso ponto de vista, somos seres humanos, somos falhos, mas a vida continua. Estou muito feliz, muito satisfeito com a presença do Dr. Vitor, realmente foi bem esclarecedor o nosso assunto. Lembrando vocês que na quinta-feira, na próxima quinta-feira, eu, Ed Gomes, estarei falando com a doutora Fernanda Alana Viana, tudo acaba com A, Fernanda Alana Viana, da Lume, uma clínica de psicologia aqui da cidade de Penha, uma grande profissional,
realmente, das pessoas que eu já ouvi, que indicaram ela como profissional, é uma pessoa, é um ponto fora da curva. Sou feliz porque aqui as pessoas que vêm são todas apaixonadas pelo que fazem. E quem faz com paixão, faz melhor. É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Fiquem bem e sempre de olho. and white keys sing my soul.